Sejam bem-vindos à nona aula do módulo Teoria 1.0, que será a última deste módulo. Nesta aula, estaremos ampliando nossos conhecimentos sobre motores e seus sistemas auxiliares para que possamos ter mais propriedade em conhecimento novo e renovado para melhor interpretar defeitos e realizar manutenções. Estaremos conhecendo também sobre motores ciclo Otto e diesel, motores flex, motores Wankel, sistema de arrefecimento, sistema de lubrificação, sistema de alimentação, sistema de redução de emissão e sistema de escapamento. Os motores de combustão interna são os motores usados nos veículos convencionais. Para proporcionar ao carro, o motor converte energia química em energia mecânica através da combustão do motor. Como os vimos em outras aulas deste módulo, a combustão é obtida por meio do combustível somado ao oxigênio e ativado por uma fonte de calor. Os motores de combustão interna contam ainda com outro fator que permite obter uma energia instantânea do combustível: a compressão da mistura em um recipiente fechado, pois quanto maior a pressão, maior será a detonação. O trabalho contínuo do motor só é possível graças a seu funcionamento cíclico, ou seja, repetidas detonações dentro do cilindro com sistema de expulsão dos gases resultantes e admissão de uma nova mistura ar-combustível. Para a ignição, o motor pode contar com a ignição induzida, que acontece por meio de uma centelha elétrica, e a autoignição, onde a mistura se aquece durante a compressão de forma suficiente para a combustão. Os motores se distinguem quanto à disposição dos cilindros e quanto à quantidade dos mesmos. Em relação à disposição, os mais comuns encontrados em automóveis são o motor em linha, onde os cilindros são dispostos consecutivamente um atrás do outro verticalmente. Este modelo é mais alto e menos largo. Os motores em V contam com os cilindros dispostos em um ângulo formando dois planos entre 90 a 60 graus. Neste modelo, o motor possui dois cabeçotes e sua largura e altura são semelhantes. O motor radial não é usado mais em automóveis, sendo particular a aeronaves. Seus cilindros são dispostos ao redor do virabrequim. Já o motor com ciclos opostos, também conhecido como motor horizontal ou boxer, tem os cilindros dispostos entre si em um ângulo de 180 graus. Assim como os motores em V, este possui dois cabeçotes. Este modelo é mais largo, porém menos alto. Os motores podem possuir várias configurações em relação à quantidade de cilindros, sendo a mais moderna os motores de 3 cilindros dispostos em linha. É um modelo leve e de curto comprimento, onde a ordem de ignição dos cilindros é 1-3-2 ou 1-2-3. O mais comum nos carros são os motores de 4 cilindros, também dispostos em linha, onde a ordem de ignição é 1-3-4-2 ou 1-2-4-3. Porém, existem modelos de 4 cilindros em V. Estes modelos sempre vão ser mais curtos comparados aos da mesma quantidade de cilindro em linha. Sua ordem de ignição é 1-3-2-4. Também, os motores de 4 cilindros são projetados horizontalmente com ordem de ignição 1-4-3-2. Os projetos mais comuns de motores de 5 cilindros são configurados em linha, mas também há aqueles em V, onde a ordem de ignição de ambos é 1-2-4-5-3. Os motores de 6 cilindros são compridos, por isso muitos são dispostos em V. A ordem de ignição do motor em linha é 1-5-3-6-2-4, ou 1-2-4-6-5-3, ou 1-4-5-6-3-2, e os em V é 1-2-5-6-4-3 ou 1-4-5-6-2-3. Também temos motores de 6 cilindros com configuração horizontal. Os motores com mais de 8 cilindros são projetados em V para carros para diminuir o comprimento. Sua ignição é 1-6-3-5-4-7-2-8, ou 1-5-4-8-6-3-7-2, ou 1-8-3-6-4-5-2-7. Também temos os motores de 10 cilindros, cuja ordem de ignição é 1-6-5-10-4-9-3-8-2-7.
Os de 12 cilindros é de ordem 1, 12, 5, 8, 3, 10, 6, 7, 2, 11, 4, 9. O motor de 16 cilindros foi criado para o supercarro Bugatti e é chamado de W16, pois a disposição dos cilindros é a junção de um motor V12 com um V6. A ordem de ignição é 1, 14, 9, 4, 7, 12, 15, 6, 13, 8, 3, 16, 11, 2, 5, 10. O projeto de um motor tem de levar em consideração o balanceamento das detonações para que as vibrações possam ser contidas, evitando ruídos e quebra do virabrequim. Quando se pensa nisto, se obtém uma lógica de arranjo dos cilindros, conhecido como primeira e segunda ordem, que demonstra o ângulo de defasagem das detonações e sua ordem, onde todos têm obrigatoriamente completar um ciclo completo em 120 graus, ou seja, todos os cilindros têm de detonar quando o virabrequim completar 2 voltas. Observe na tabela que os motores de 3 cilindros de primeira e segunda ordem possuem um ângulo de detonação em 240 graus, permitindo 2 configurações de ordem de ignição. O motor com 4 cilindros tem um ângulo de detonação de 180 graus, tendo 2 tipos de ordem de detonação. O motor de 5 cilindros, tanto em primeira como em segunda ordem, tem ângulo de detonação em 144 graus. Já os motores de 6 cilindros, em linha, possuem um ângulo de 120 graus, enquanto seu modelo em V tem ângulos de detonação que se alternam em 150 e 90 graus sucessivamente, notando que é um caso particular o modelo V6, pois os outros modelos em V não mudam. Neste sentido, o funcionamento suave de um motor é entendido como a ausência de vibrações de baixa frequência, e o funcionamento silencioso significa a ausência de vibrações de alta frequência. Também são essas configurações que impossibilitam projetos com 7, 9, 11, entre outras quantidades de cilindros. O motor ciclo Otto é aquele de ignição por centelha onde a mistura de ar-combustível acontece dentro ou fora do cilindro. A homogeneização da mistura e sua distribuição no cilindro são fatores importantes para garantir uma boa combustão. Quando comprimida, essa chega a pressão de 20 a 30 bar, atingindo temperaturas de 400 a 500 graus Celsius, que é insuficiente para uma alta ignição. Por isso, o motor conta com uma centelha antes que o pistão alcance o ponto morto superior, para expandir a mistura. O gráfico inferior da ilustração, de propriedade de Stefanelli, mostra a relação de pressão e volume no cilindro para os motores Otto. Enquanto o motor admite a mistura, a pressão permanece constante, enquanto o volume aumenta. Na fase de compressão da mistura, ocorre um aumento de pressão e o volume diminui. Antes do ponto morto superior, a pressão aumenta de forma repentina, devido à ignição provocada pela vela. Então os gases expandem o cilindro, ocasionando uma queda de pressão e aumento de volume. Por fim, a pressão volta a ser constante e o volume cai na fase de expulsão dos gases queimados. O motor ciclo diesel é aquele de alta ignição, com mistura interna de combustível. Durante a compressão, o ar atinge de 30 a 50 bar ou 80 a 110 bar de pressão em caso de sobrealimentação, fazendo com que a temperatura atinja de 700 a 900 graus Celsius, o que permite a alta ignição. O combustível é injetado sobre alta pressão pouco antes do ponto morto superior do pistão e, deparando com altas temperaturas, ocasiona a combustão. O formato da câmara de combustão neste motor é feito para ocasionar turbulência da mistura, permitindo uma melhor homogeneização da mistura. O gráfico superior da ilustração demonstra a relação de pressão e volume do ciclo diesel. Observe que durante a admissão do ar, o volume aumenta e a pressão permanece constante. Durante a fase de compressão, o volume diminui e atinge as mesmas pressões do ciclo Otto sem precisar de ignição. Neste momento, começa a injeção de combustível e a combustão acontece, expandindo os gases, onde o volume aumenta e a pressão cai. Por fim, a queima resultante é expulsa em um processo de pressão constante e volume decrescente. Chegamos ao fim da primeira parte da aula sobre motores e seus sistemas auxiliares.